e a China 1%. Hoje a China representa 12,5% e o Brasil 1%. O que quer dizer que todo o crescimento populacional brasileiro foi irrelevante para a economia. Isso explica a nossa pobreza e as profundas e gravíssimas desigualdades do país, porque nós só crescemos 2% ao ano. O tema que nos foi proposto é economia, inovação econômica, porque esses discursos, essas falas são importantes. A gente precisa pensar um pouco para entender o que está acontecendo conosco, como nação. Então repare bem, o Brasil cresce 2%, agora 1,7% ao ano na população. Se a economia só cresceu 2% nesse período, nós estamos enxugando gelo nesse período. E o segundo ciclo de popularidade alta que aconteceu nesse período foi o Lula. Vamos entender e nós vamos começar a ter as pistas da inovação econômica e do projeto que nos cabe discutir fraternalmente, guardando as nossas diferenças, valorizando as nossas diferenças, mas tratando-as com inteligência e não com interdição mental e pusilanimidade ideológica, porque isso também está ajudando a gente a amargar as derrotas que estamos vivenciando. Por que o Itamar Franco fez popularmente o Fernando Henrique, seu sucessor, que conseguiu mexer na Constituição e se reeleger? Porque nós tivemos um ciclo de consumismo populista criado pela subtração do imposto que a inflação altíssima causava. Sim, porque no mundo intelectual e nos manuais de economia, inflação é uma doença da moeda, contra a qual logo se estabelecem consensos em rápido prazo. No Brasil nós tivemos 30 anos de inflação gigantesca e não conseguimos queimar nada, não tocamos fogo em nada, não quebramos nada, não quebramos uma vitrine, porque a elite brasileira inventou, e só aqui aconteceu, a correção monetária, que transformou a inflação no imposto regressivo, porque quem tinha dinheiro protegido na correção monetária, pouco estava ligando se a inflação era 10, 20, 30 ou 80%. Já o trabalhador que comprava arroz, feijão, remédio, passagem de ônibus diariamente, tinha a inflação comendo o seu dinheiro, que não tinha excedente todo. Então, com a subtração abrupta que o Plano Real provocou, e eu ajudei a fazer, da inflação, nós deixamos essa montanha de dinheiro, que era um imposto não consentido, selvagem, dramaticamente regressivo, na mão do povo. E o povo, desconfiado que aquilo era lambança para ganhar a eleição, o povo foi ao consumo. E aquilo se aguentou. O Lula, por exemplo, na época, disse que era um truque. Eu já era amigo do Lula desde então. Eu fui prefeito de Fortaleza em 88, votei no Lula em 89. Enfim, e ele era uma esperança. Eu já tinha sido deputado 2 vezes e já era prefeito aqui nessa capital. Portanto, a minha história é uma história que me permite dar a vocês esse testemunho. Eu ajudei a fazer, e o Lula, orientado pelos economistas do PT e do Mantega, e Mercadante eram os mais importantes, considerava o real um truque. E ficou falando só, porque não era um truque. Vou acelerar a história, porque o tempo não permite ser tão longo, para a gente entender o outro ciclo. Fernando Henrique sai do poder desmoralizado. Olha o que aconteceu. Fernando Henrique experimentou uma desvalorização do real, a inflação voltou, eles atacaram isso com juro alto. Olha o filme, atacaram com juro alto, provocaram uma profunda recessão, agravaram dramaticamente o desemprego e deu-se a condição socioeconômica para o Lula ganhar a eleição. Eu fui candidato a presidente do Brasil e ajudei o Lula no segundo turno da eleição, porque achei que era a minha obrigação. Fui lá e votei de novo no Lula, no segundo turno, tendo sido eu candidato a presidente. Por que que o Lula é popular e consegue se reeleger, apesar de todo o esforço de golpe que o tal escândalo do Mensalão avançou para cima dele? Por que que o Lula consegue eleger uma pessoa sem nenhuma vivência política, cuja qualidade, cuja vocação não parece ser a arte da política, que é a minha amiga fraterna Dilma Rousseff? Por que que o Lula conseguiu? Escuta aí, vamos conversar sobre a história do nosso país um pouquinho. Por que que ele conseguiu isso? Porque o Brasil, que tem os mesmos problemas estruturais de 80 para cá, vivenciou um exótico, único e morto fenômeno de valorização dos produtos tradicionais que o Brasil vende ao estrangeiro. Só para dar um exemplo a vocês, a CSN, onde eu trabalhei, vendia 1 tonelada de minério de ferro em 2010, 12, 11, 14, até 12,5, 13, por $190.
Sabe o que é minério de ferro? O cara passa o trator num pedaço de chão ali e bota num trem, bota no navio e vende na China por 190 dólares. Nós, quando desenhamos a lei do pré-sal, eu era colega da Vanessa e da Luciana Genro, para minha honra, nós éramos deputados quando começamos a discutir o pré-sal. A gente estava vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Pois bem, chega 2013, como sequela inevitável, e eu vou concluir mostrando esses problemas para a inovação da atividade econômica. O Nióbio, eu preciso conhecer melhor esse assunto. Esses aqui eu estudei muito e estava lá ajudando a fazer. O que aconteceu com o Brasil? Lá no Fernando Henrique, cessou o efeito consumista, populista da cessação do emprego. O Brasil quebrou com as características de desvalorização da moeda, inflação, juro, recessão, desemprego. Deu-se a condição socioeconômica e política para o Lula se eleger. Por que a Dilma vai para a desconstituição do seu mandato, que começa na rua, como a Luciana falou? Porque não apostou na inteligência do povo para compreender o seguinte fato: números. Sabe o minério de ferro, que a gente vendia a 190? Quando a Dilma foi para a reeleição, estávamos vendendo a 38. Sabe o petróleo, que a gente estupidamente vende bruto para o estrangeiro e compra em dólar? Diesel, gasolina, lubrificantes, são os derivados importados em dólar. Sabe quanto nós estamos vendendo o barril de petróleo quando começou a desconstituição do governo Dilma? 30 dólares. E isso aconteceu com tudo o que o Brasil vende lá para fora. E aqui a gente chega na inteligência estratégica do que é que nós precisamos fazer para o futuro. Não dá mais, penso eu, com essa longa estrada para contemporizar, para conciliar. Não me confundam com o pessoal, né? Peraí, eu prometi provocar, cuja nobreza e intransigência eu muito admiro. Se é um partido que tinha todo o direito de ficar contra o PT, contra a Dilma, era o PSOL, e foi lá do nosso lado, lutou até a última hora contra o impeachment. Portanto, minhas homenagens também. Mas quando eu digo isso, é para dizer que o meu compromisso é com a dialética. Eu elogiei brincando uma frase da Luciana, para poder a gente celebrar o status quo ante agora e evoluir dialeticamente para o futuro. Então, se nós concordamos, eu digo a vocês, com muita vontade que vocês discutam, não concordem comigo, discutam, explorem a sua inteligência. Os estudantes de economia ajudem os outros, porque isso é trivial e deve ser popular, e eles não deixam, não tratam na Globo, não tratam nos rádios, não tratam nos jornais, para ser uma nova língua, impossível do povo entender coisas básicas, triviais. Por que o Brasil está onde está? Por 3 fatores graves. Primeiro, isso explica o desemprego de massa, que vai crescer. Isso explica a contração fiscal sem precedentes, que vai piorar. Isso explica por que os serviços públicos estão tão precarizados e vai piorar. Porque agora esse ciclo econômico morreu. E nós estamos obrigados a discutir o futuro. Pela direita, pela esquerda, todos temos que discutir o futuro. Porque, repare uma coisa, e quem é político tem que entender, está se aprofundando uma fissura entre o baronato brasileiro. Se o interesse prevalente for a produção, eles estão cansados de ver que está tudo errado. As 300 maiores corporações de capital aberto no Brasil não fizeram caixa no último trimestre para pagar suas dívidas. Eis aqui a primeira razão pela qual o Brasil, eu estou vindo da menos complexa para mais complexa, o Brasil está proibido de crescer, porque como sintoma do conjunto das empresas brasileiras, nós temos o maior endividamento da história do capitalismo brasileiro em todos os tempos. Portanto, o que nós estamos assistindo é a maior estatística da antiga falência concordata, que virou recuperação judicial. Só a Oi espetou um calote de 65 bilhões de reais. Adivinha quais foram os bancos que perderam? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, porque o setor privado há muito tempo empurrou tudinho para os bancos públicos. Isso é o capitalismo brasileiro, isso é o liberalismo brasileiro: lucro privado e prejuízo espetado no lombo do povo trabalhador do país. Portanto, não me venham falar também capitalismo, porque isso não é capitalismo. Segunda razão, e aqui já consulta a política: o Brasil tem uma interdição para crescer
que vem do estrangeiro. Como nós abrimos mão loucamente de um projeto nacional, nós não temos uma política consequente de ciência e tecnologia, estamos pagando 12 bilhões de dólares por ano alugando a inteligência dos outros, que é o tal royalties, na mais entreguista lei de propriedade intelectual do mundo, feita pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, ante absoluto silêncio das maiorias brasileiras, que sequer tiveram o direito de saber o que é que isso representava. O Brasil, hoje, tem 15 bilhões de dólares de buraco na conta de frete. Um país que tem 8.500 quilômetros, 400 quilômetros de costa, não tem uma armação, não tem um afretamento naval nacional. E aí nós já pagamos 5% do frete, dá 15 bilhões de dólares por ano, a armadores estrangeiros. Eu não quero ser chato, mas o buraco nas contas do Brasil com o estrangeiro é por onde começa a mais grave das interdições. Eu estou terminando, só falta o terceiro ponto, que é onde eu provoco finalmente. Ela só está avisando que eu estou para terminar, eu tenho que terminar mesmo. Vou precisar falar, exatamente. Posso continuar? Então é o seguinte, a interdição de fora é assim, se o país crescer qualquer coisa, e não vai crescer, é mentira do seu Meirelles, é mentira do seu Michel Temer, porque crescimento não é obra do acaso, nem do realismo fantástico com que esses malucos de Brasília estão tangindo a nossa economia. Crescimento é consequência de um conjunto muito articulado que falta ao Brasil, 100% deles. Então repare por que não vai. Se a gente cresce qualquer coisa, o desequilíbrio da conta do Brasil com o estrangeiro vai a 120 bilhões de dólares. Aí alguém aqui já deve estar perguntando, mas isso é um nacionalismo exagerado? O mundo está globalizado, isso é papo furado. A única coisa que está globalizada é a informação. E nós todos estamos induzidos a crer, absolutamente de forma ilusória, que ser feliz é acessar um padrão de consumo maravilhoso, de cuja notícia nos vem pela internet e pela televisão. Só que o seguinte, 100% dos aparelhos celulares aqui embaixo, importados, 80% dos carros parados ali, do valor do carro, importado do estrangeiro, 80% da química fina dos nossos remédios, importado do estrangeiro, o pão que a gente come e a pizza, o Brasil precisa comprar o trigo do estrangeiro. A passagem de ônibus não foi pelo 0,20 centavos, mas a passagem de ônibus é uma variável instantânea do preço do diesel. Como nós não produzimos diesel, importamos em dólar, se a gente precisava de R$2 para comprar um dólar de diesel e precisamos agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem sobe, simples assim. Isso tudo é dramaticamente popular e eles mantêm o povo sem saber disso para a gente aceitar este engodo que há 20 anos domina o país. O Lula teve razão de contemporizar? Sei lá, eu estava junto com ele. Portanto, eu concordei. E o que tinha que fazer? No segundo mandato eu já caí fora, não aceitei mais. Não aceitei trabalhar com a Dilma, embora tenha ficado com ela até o último minuto. O Ceará, a propósito, 2/3 dos deputados federais do Ceará, atendendo a ponderações de um grupo de pessoas que trabalham juntos aqui, votaram contra o impeachment. O Ceará aqui, 2/3 votamos contra o impeachment. Só aqui aconteceu isso. Agora, francamente, na hora que aparece o problema, a Dilma chamar o Levi para governar, eu só não rompi porque eu não posso ser usado pelo outro lado. Errou, perdeu o povo. A Luciana está coberta de razão e nós precisamos falar isso com clareza, fraternalmente, porque ela não é culpada, ela é vítima. Nós não vamos permitir a satanização da vítima desse processo. Com ela morreu a democracia, mas não faremos mais isto que foi feito, pelo menos que depender de mim. E eu termino. A terceira razão pela qual o Brasil está proibido de crescer é que nós temos uma equação fiscal, a diferença entre o que nós arrecadamos de impostos e o que a gente paga dos serviços todos do Estado Nacional Brasileiro, profundamente falimentar, o que a esquerda tem que entender. Porque ser de esquerda não é vomitar adjetivos simplórios. Ser de esquerda é administrar um Estado capaz de intervir na realidade e mudar a desigualdade, mudar a violência, mudar a deseducação, mudar a doença, mudar a oportunidade de trabalhar e produzir.
vocês não. Vamos pensar juntos. Eu não represento todo mundo, eu tenho um lado, eu tenho convicções, eu não represento todo mundo. Quem alimentou a ideia de representar todo mundo foi o Lula e a Dilma. Eu não represento todo mundo, eu tenho um lado, e é com isso que eu quero terminar. A política brasileira está colapsada e nós precisamos nos entender sobre qual é a forma da gente superar este colapso da política. Eu quero afirmar com todos os riscos, mas esse é o meu lado, que a nossa luta nesse momento, com todo o respeito que eu tenho, não é no parlamento. Se a gente aceitar a escolha estúpida de que a luta do povo brasileiro é neste parlamento, nesta conjuntura, nós estamos aceitando um campo de batalha onde está marcado para nós derrotas humilhantes, só qualquer que seja o assunto. É simples assim, generosamente. Se a gente entender que o Partido da Marina é de centro-esquerda, e quem propõe a autonomia do Banco Central não sabe o que está falando, minha amiga, não duvido do patriotismo dela, do amor ao Brasil, mas não sei porque que não está aqui para a gente conversar sobre essa loucura de nova política, papo furado, de moralismo neopentecostal. Isso nunca foi esquerda, nunca. Mas calma aí, se a gente aceitar, eu não discuti, estou terminando. Se a gente aceitar para argumentar que o Partido da Marina está no centro-esquerda, nós somos 100 contra 400. Portanto, meus irmãos, meus camaradas, meus companheiros, por favor, pelo amor de Deus, em nome do Brasil, falem com seus partidos. O PT não pode votar naqueles que fizeram o golpe no Congresso Nacional. O PCdoB não pode votar. E eu explico. Não quero polêmica. A juventude do meu partido, o PDT, saiu daqui do Congresso de vocês em protesto e queriam que eu não viesse. E eu disse, não, eu vou fazer uma homenagem a vocês que tiveram essa integridade, mas nós precisamos conversar. Lá estão nossos companheiros, nossos camaradas, temos muitas diferenças, vamos tratá-las respeitosos e fraternalmente, vamos tratá-las. Mas por que eu digo? Porque a narrativa do golpe está se exaurindo. Se nós estamos de acordo, e eu sou professor de Direito, que há um estado de golpe de Estado no Brasil, e houve um golpe de Estado no Brasil, nós não podemos deixar de, consequentemente, entender quem fez o golpe. E quem fez o golpe, ainda que sendo instrumentalizado por forças estrangeiras, pela plutocracia, pelo baronato, foi a maioria deste parlamento que está aí. Se a gente vota e legitima essa gente, como é que nós vamos ter a mínimo de confiabilidade do povo para a narrativa do golpe? Eu não consigo entender. Não sou do pessoal. Eu sou um velho traquejado político, cheio de manha, sou hábil, pode acreditar. Mas isto é loucura fazer. E aí a proposta de uma nova economia é o seguinte: se o diagnóstico é esse, 3 movimentos. Primeiro, entrar o Brasil numa dinâmica de superação do desequilíbrio das nossas contas externas. Quais são os caminhos? Por exemplo, petróleo e gás. Por que nós somos violentamente contra? E se um dia tiver poder no Brasil, eu tomo de volta o petróleo que esses gente não deixam? Por quê? Por patriotada? Não é por patriotada. É o desequilíbrio nas contas externas. Por que o Brasil não pode tirar 25 bilhões de dólares que vão para o estrangeiro e fazer uma refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará, terminal Pompejo no Rio de Janeiro, expandir Paulínia e ser autônomo, não pagar mais diesel em dólar e sim em real? O Brasil importa do estrangeiro o governo federal, e esse valor deve ser 4 vezes mais se botar os estados que é iniciativa privada. O governo federal brasileiro paga 17 bilhões de dólares para remédio e complexo industrial da saúde. 80% disso com patente vencida. Estou só dando as pistas para dizer, tem caminho. Mas a questão fiscal também exige posição. O Brasil não consertará seu desequilíbrio fiscal pela despesa. Nós gastamos menos com as funcionalidades do Estado mínimo, segurança, saúde e educação, do que países muito mais pobres do que nós. O Brasil só ajustará isso por 2 movimentos. A principal despesa, que é a financeira, ficou fora da tal PEC da morte,
nós temos que derrubar essa despesa e bancar o risco político, porque é essa gente que manda no país de verdade. E segundo, aumentar a receita. Nós temos que estabelecer um imposto mais progressivo sobre heranças, doações, grandes fortunas e o consumo sugário. E temos que tratar da questão da Previdência onde ela está. A questão da Previdência é assim, ó, procuradores, políticos, juízes, levam 40% e militares, 40% do buraco da Previdência, justos que ficaram fora dessa proposta mal assinada que está aí. Portanto, nós temos condição, projeto e alternativas reais para o Brasil. O que nos falta é força política. Mas isso é um problema nosso. Obrigado. Boa noite, gente. Muito obrigada. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o carinho de cada um e de cada uma e cumprimentar não só a Karina, viu, Karina, mas cumprimentar toda a diretoria da União Nacional dos Estudantes que expressa essa pluralidade que nós estamos vendo aqui nesse plenário maravilhoso. Então, parabéns pelo evento que se organiza nesse momento. Quero cumprimentar o Ricardo, o Márcio, quero cumprimentar a Luciana, uma grande deputada, uma grande militante, uma grande brasileira, sem dúvida nenhuma, no que pese as nossas divergências em alguns momentos, mas temos que reconhecer que é uma grande mulher de nosso país. Cumprimentar o governador Wellington Dias, deputado conosco, brilhante senador, e para quem não sabe, foi o governador que mais tem dado trabalho a esse governo do Temer. Muita coisa ainda não saiu, graças à mobilização que ele, ao lado de Flávio Dino, ao lado do governador daqui desse estado, vem desenvolvendo. E quero cumprimentar o nosso querido Ciro Gomes e dizer, Ciro, que eu sei que sempre as mulheres vêm primeiro, mas eu acho que fizeram uma sacanagem comigo, deixaram para falar depois de você. Você que tem esse dom da oratória e que tanto gosta de provocar as pessoas, e esse não é exatamente o meu estilo, tá certo? Mas, gente, eu acho que depois de toda a provocação e dessa bela explanação feita por todos e por todas, e, sobretudo, em relação à digressão econômica que fez Ciro Gomes, a mim cabe falar um pouco aqui do futuro do nosso país. Mesmo porque vocês estão organizando, vivenciando um momento histórico, que é a 10ª Bienal da União Nacional dos Estudantes. Talvez o primeiro grande encontro da juventude brasileira depois de ter sido consumado o golpe em nosso país. Portanto, o papel que tem a nossa juventude, companheiros e companheiras, é fundamental na construção do nosso futuro, porque o passado ficou, mas do passado o que é que nós temos que aprender? Nós temos que aprender as lições, nós temos que fazer uma autocrítica consistente. Eu fiquei muito feliz quando vi Luciana dizendo o seguinte: até antes do golpe, o que nós tínhamos no país eram grupos e pessoas mais progressistas à frente do governo. É verdade, mas que para continuar negociando, infelizmente, tiveram que se aliar às grandes forças conservadoras desse país. E sabe por quê, minha gente? Por uma razão muito simples. Assim como foi dito aqui,
da primeira eleição do presidente Lula, a primeira campanha eleitoral dele, em 1989, eu, muito jovem, recém-eleita vereadora da minha cidade de Manaus, aqui eu quero cumprimentar os amazonenses. Não é a maior delegação, mas certamente a mais brava, porque veio lá de longe, não é, Maria? Cumprimentar aqui a nossa pequena, grande delegação. Mas eu, muito jovem, recém-eleita vereadora, andava no interior daquele estado, fazendo a campanha para o Lula, desde 1989, e persistimos até que vencemos as eleições no ano de 2002. E o que aconteceu? Muita coisa começou a mudar naquele momento. O primeiro aspecto que nós não podemos jamais nos esquecer foi a rebeldia da população brasileira em dizer, sim, um operário, um homem como nós, que não tem curso superior, pode ser e será capaz de governar o país. E foi eleito, e foi reeleito, como já disseram aqui, enfrentando, companheiros e companheiras, uma investida tal qual se enfrenta agora. Não foi diferente. Eu me lembro, na reeleição do presidente Lula, foram exatamente vocês, foi a União da Juventude, foram os estudantes brasileiros que fizeram aquela grande manifestação dos 100 mil, e que ali nós começamos a escrever a história de forma diferente. Ali nós compreendemos que era possível vencer novamente. Agora tem que ficar claro por que vencemos as eleições. Porque a economia ia bem. A economia ia bem. E aquela maioria conservadora, aquela maioria fisiológica do Congresso Nacional ficava onde lhe era mais favorável. Portanto, nós temos que ler muito dessa debacle que nós estamos vivendo. Nós temos que ler que o problema, a crise que nós vivemos não é só uma crise política, é uma crise econômica profunda que alimenta a crise política. Junto dela, a maior operação de corrupção que nós já vivemos em nosso país, companheiros e companheiras. Reparem quanto tempo tem essa operação, há quanto tempo Lula e Dilma sofreram esses ataques, não só do Poder Judiciário, mas da mídia brasileira. Eu não digo o Poder Judiciário como um todo, mas pelo menos uma parcela importante do Judiciário, desde o momento em que o presidente Lula se elegeu. Primeiro era o mensalão, depois o petrolão, e aí se vai. Lula se elegeu, se reelegeu, elegeu a sucessora que se reelegeu, e tudo começa lá em 2014, quando eles disseram: ela ganhou, mas não vai governar, e dito e feito. Disseram isso com Lula, mas como a economia favoreceu o governo, eles não conseguiram dar o golpe, e agora veio o golpe. E companheiros, eu acho que, como foi dito aqui, eu sou muito animada, eu gostaria de vir aqui e dizer: olha, minha gente, nós temos que dar um pé na bunda desse povo e ir pro meio da rua gritar fora Temer, porque é isso que vocês querem ouvir, mas nós é realidade e ação concreta, correta, isso é o que muda, meus companheiros e minhas companheiras. Portanto, nós temos que ter a exata noção do que está acontecendo. Quem fez o golpe no Brasil foram só os parlamentares? Não! Quem fez o golpe no Brasil foi um grande consórcio das elites, um consórcio que envolve parlamentares, que envolve a mídia, a Rede Globo sobretudo, que envolve o grande capital, principalmente o capital especulativo, e que envolve também, sabe o quê? O poder judiciário, porque se o poder judiciário não estivesse envolvido, por mais que tivéssemos perdido no Congresso Nacional, nós ainda teríamos chance no Supremo Tribunal Federal. E por que não temos? Uma vez que o mundo inteiro, que o Brasil inteiro sabe que teve um golpe. É verdade ou não é? Nós ganhamos a narrativa, disso ninguém tira da gente. Eram meia dúzia de parlamentares contra 60 naquele Congresso Nacional, sobretudo lá no Senado Federal, meia dúzia que se esbelava, como nós fizemos durante vários meses, contra uma grande maioria. Mas por que as nossas vozes menos minoritárias, em menor número, tinha mais eco? É porque tinha conteúdo. E nós conseguimos provar à população brasileira e ao mundo
que a presidente não estava sofrendo impeachment, que a presidente estava sofrendo um golpe. Lewandowski foi quem, ex-presidente do Supremo, foi quem dirigiu a sessão de julgamento que durou uma semana praticamente. E ele, tanto como qualquer um de nós, sabe que aquilo é golpe. Mas foi um golpe porque os poderes todos estavam envolvidos. Então o que nós precisamos fazer é que eu quero concordar com todos os meus camaradas que falaram. Eu acho que nós estamos já no bom caminho, no primeiro e no bom caminho, Ciro Gomes, Luciana, governador. Estamos no bom caminho, Ricardo, estamos. O bom caminho é entender que sozinhos, que brigando, nós não chegaremos a lugar nenhum, que é precisa a unidade das forças democráticas e progressistas desse país. Eu sei que aqui tem gente do meu partido, do PCdoB, mas tem do PSOL, tem da Pátria Livre, tem do PDT, tem do PT, tem de vários partidos. Mas aqui, como foi dito, tem gente que zela pela democracia, tem gente que luta, e todos nós lutamos por justiça social. Então nossos inimigos não estão aqui dentro, os nossos inimigos estão lá do lado de fora, e é contra eles que nós temos que lutar, minha gente. Porque esse consórcio golpista se formou no Brasil por duas razões. E eu aqui sei que sou repetitiva, porque todos nós, todos vocês sabem quais são as duas grandes razões do golpe. Aliás, todas elas ditas muito bem pelo nosso colega Romero Jucá. Aliás, deveria ser a mãe Jucá ou o pai Jucá, porque tudo que ele disse está acontecendo, exatamente tudo. Ele disse: tem que fazer, tem que tirar a Dilma para estancar a Lava Jato. Ele disse. Então o que eles querem? Estancar a sangria. Quem caiu, caiu, quem não caiu, não cai mais. Ora, gente, imaginar que a corrupção está exemplificada naqueles pedalinhos, naquele apartamento, pelo amor de Deus, quantos milhões de dólares somente aquele Barusco tinha no exterior. Esse que está em Bangu, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, quantos bilhões já descobriram? E que, aliás, o outro está com medo, está foragido, não sei se nos Estados Unidos ou se já chegou na Alemanha. Aquele que até ontem ostentava com festa a inauguração de uma lancha de 35 milhões de dólares. Esse está lá foragido. Então tenha paciência, gente. Não dá. Eu acho que o combate à corrupção não deva ser apenas uma bandeira de luta. Aliás, eu desconfio muito, mas desconfio muito daqueles que dormem, amanhecem e não falam outra coisa que não a corrupção somente. Eu desconfio muito. Sabe por quê, gente? Porque além de ser uma bandeira de luta, a corrupção tem que ser um exercício individual, diário, cotidiano de cada brasileiro e de cada brasileira. E principalmente de nós que exercemos funções públicas, principalmente porque, infelizmente, como dito aqui também, muitas vezes a bandeira da corrupção foi utilizada para derrubar governos progressistas. Quem não lembra, 1964, não por ter vivido, que aqui ninguém viveu, pelo menos daqui eu já não sei, mas quem não já leu, era a luta, e que ganhou também a maioria da população brasileira, da classe média, contra a república sindicalista, contra a corrupção que destruía o Brasil. Então, gente, não é agora que a Lava Jato tem que parar. A Lava Jato tem que continuar. E sabe por quê? Porque é um fator de desestabilização do governo Temer. Porque os próximos a cair serão eles. E nós não podemos e nem devemos sossegar até não derrubar esse governo golpista. Portanto, fora Temer não deve ser só uma palavra de ordem, deve ser um objetivo a balizar todas as nossas ações, sem dúvida nenhuma. Então esse, meus companheiros, estancar a Lava Jato para que o governo deles seja preservado, era o primeiro objetivo. E o segundo e o maior objetivo de todos é mudar a política estrutural do nosso país. É deixar de lado a política da inclusão, a política de valorização das empresas nacionais, a política de combate às desigualdades regionais, para voltar a aplicar a política neoliberal. Eu quero dizer o seguinte a vocês:
Meu partido PCdoB não apoiava o governo de Lula e Dilma somente, nós participávamos. Da mesma forma, temos muitas críticas e até autocríticas a fazer. Muita coisa se errou durante os nossos governos. Agora, uma coisa ninguém pode tirar desses governos, que eram governos que miravam a qualidade de vida das pessoas. Ou será que o Minha Casa Minha Vida existiria ou vai resistir a esse governo neoliberal? A expansão das universidades públicas, ora, gente, fazendo reforma educacional por medida provisória, o que é isso? O que é isso? Então eles não têm compromisso com o nosso povo e a nossa gente. E o projeto neoliberal, eles já começaram a aplicar. A primeira coisa foi tirar a exclusividade da Petrobras na operação do pré-sal. Isso é muito grave. E isso abre as portas, sabe para quê? Para entregar o pré-sal às empresas estrangeiras. Vocês devem ter acompanhado, não pela imprensa aberta, mas pela imprensa alternativa, porque a aberta pouco divulgou. A Petrobras fez convite para a participação de várias empresas em seus processos, em seu negócio. Quantas empresas nacionais foram convidadas? Nenhuma! Qual a desculpa? Envolvidas todas na Lava Jato. Mas veja bem, as empresas estrangeiras que ela convidou, todas elas foram condenadas por corrupção em seu país. Portanto, roubar fora pode, roubar aqui dentro não pode? Que é isso, gente? Olha como a máscara cai no primeiro momento. Mais do que isso, nós falamos muito sobre a reforma da Previdência, que é um absurdo. A Previdência não é deficitária. A Previdência no Brasil faz parte do sistema de seguridade social, saúde, assistência e previdência. E a Constituição deixa muito claro qual é o financiamento da Seguridade Social. E a Seguridade Social tem recursos, sim, para garantir a Previdência Social. Mas digamos que precise reforma, eu até acho que precisa, vou já concluir. Digamos que precise de reforma, eu acho que precisa mesmo de reforma na Previdência. Mas a reforma não é essa que eles querem fazer, de tirar 5 anos de diferença entre mulheres e homens para aposentadoria. Eu costumo dizer, só se passar por cima do nosso cadáver, mulheres. Vamos à luta e não vamos deixar que isso aconteça. E os homens têm que ser parceiros, porque isso não é uma benesse, isso não é um benefício, isso é o único reconhecimento do Estado brasileiro pela dupla, tripla jornada que nós exercemos e que desenvolvemos funções que é para o Estado desenvolver e não desenvolve, porque não garante escola, porque não garante creche, porque não garante pré-escola para a nossa criança, e muitas vezes a mulher tem que deixar de trabalhar, ou então ter a sua jornada de trabalho prejudicada para cuidar da sua família, e acumulando muitas tarefas. Ouvimos falar, além da reforma da Previdência, na reforma trabalhista, que querem acabar com a CLT. Nós já barramos uma vez. Ciro Gomes era deputado, Luciana Genro era deputada, e nós fizemos uma grande denúncia Brasil afora, e eles tiveram que recuar de um projeto simples, de uma única linha: o negociado prevalece ao legislado. Isso significa, sabe o que, minha gente? Rasgar a CLT, acabar com os poucos e mínimos direitos que nós conquistamos nessas 7 ou nessas últimas décadas. Mas não são só essas reformas, não é só a reforma política restritiva, antidemocrática que eles querem fazer, é a privatização. E não pensem vocês que não vai chegar no processo, no sistema educacional vai chegar, porque na visão deles, universidade não pode ser pública, tem que ser privada, porque só o jovem cuja família tem dinheiro para pagar uma universidade ou tem inteligência suficiente para entrar nas poucas públicas é que tem o direito a receber um diploma de ensino superior. Ou seja, o nosso sonho, pelo qual tanto trabalhamos, do filho da empregada doméstica, do operário, do padeiro, do costureiro, ter um diploma de curso superior, eles querem tirar esse direito que nós estamos conquistando. E a privatização, aqui foi dito, eu concluo com isso, porque acho muito importante e é uma bandeira da hora, minha gente, muito importante. Ouvimos falar da Oi, Ciro tocou rapidamente.
numa dívida. E olha, a gente é acostumado a ligar a televisão, o rádio ouvir. O público, o sistema público não pode ter empresa porque é incompetente, porque é corrupto. Quem tem competência e ética para dirigir empresas é o sistema privado, veja bem. E acumulou uma dívida de 65 bilhões de reais. 65 bilhões de reais. Pois sabe o que eles querem fazer? Aliás, já queriam dar por aprovado um projeto agora no mês de dezembro no Senado Federal. Um projeto que chegou na noite do dia 30 de novembro, da Câmara para o Senado. Na Câmara só votou em comissão, não passou pelo plenário. No dia 30 de novembro chegou na Câmara, chegou no Senado. No mesmo dia 30 o presidente despachou para uma única comissão especial. O presidente dessa única comissão especial, um senador da Bahia, do mesmo partido do ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações do Brasil, o senhor Kassab, o senador Otto Alencar, pegou o projeto para relatar naquela noite, se autodenominou relator. No dia seguinte, bem cedo, ele apresentou o relatório. E passando por cima, inclusive, dos prazos regimentais, votaram na comissão e aprovaram. Pois bem, ficamos sabendo disso um dia antes de acabar o prazo de recurso, para pegarmos as assinaturas dos senadores e pedir para que o projeto fosse para o plenário. Num primeiro momento, a mesa diretora, o presidente da casa, queria rejeitar o nosso recurso, alegando um monte de irregularidade que não existia. Fomos ao Supremo, que só pediu explicação, e conversamos com a direção da casa: não façam isso. E agora a nossa primeira grande batalha é essa: colocar esse projeto para votar no plenário do Senado. E a gravidade do projeto qual é, minha gente? Simplesmente eles mudam o marco da telefonia fixa no Brasil, transformam a concessão em autorização, e nessa transformação eles doam de graça, repassam de graça para as empresas privadas, inclusive a Oi, um patrimônio público no valor de 100 bilhões de reais. Esse valor não sou eu quem está dizendo. Esse valor foi dito, escrito e assinado por um estudo do Tribunal de Contas da União. 100 bilhões de reais. Aí, minha gente, fazer reforma da Previdência porque não tem dinheiro para pagar, aprovar o limite do teto, como o Elton falou. Que limite de gasto é esse? Limite só para o gasto em saúde, educação, segurança pública, mas nada para pagar juro da dívida pública está limitado. E por outro lado, um projeto que dá 100 bilhões de reais de graça para as empresas públicas. Eu quero conclamar vocês todos: primeiro, unidade na luta. Vamos lutar contra esse cidadão que já está se desmoralizando no Brasil e fora dele. Esse cidadão chamado Temer, traidor não só da presidenta, mas traidor do povo brasileiro e daquilo que há de mais caro para todos nós, que é a democracia. Mas a luta se faz no Congresso, no concreto. Vamos denunciar, e no dia que o Senado for analisar esse projeto, vamos para o meio da rua dizer o seguinte: dá 100 milhões para a universidade e não para esses empresários incompetentes. É isso que nós devemos fazer. Então, minha gente, eu acho que a chave de tudo está no seguinte: somos minoria, é fato, no Brasil, não só no parlamento, mas uma minoria que está do lado da verdade, e uma minoria que, se também estiver unida, nós conseguiremos vencer o golpe muito antes do que nós imaginamos. Vamos à luta, minha gente, e boa Bienal a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Vanessa, pela sua contribuição. Pedir para a galera ficar, porque ainda vai ter fala dos estudantes, e a gente tem aqui uma série de inscritos. Eu vou ler.
gente vai combinar o tempo de 2 minutos. Boa noite, companheiros e companheiras! Esta é a 10ª Bienal de Arte e Cultura da União Nacional dos Estudantes. Esta Bienal que reúne, desse período de comemorações aos 80 anos da nossa entidade, mais de 10 mil estudantes de todo o país que foram para suas universidades, que foram para as ruas e se organizaram para estarem aqui hoje. Esta União Nacional dos Estudantes, que completa 80 anos, tem que apresentar aqui no seu discurso uma lembrança. Nós construímos durante esses 80 anos a defesa da democracia, a defesa da soberania e a defesa das transformações sociais do nosso país. Essa galera que está aqui hoje, nessa Bienal, representa o novo perfil da universidade brasileira. Essa galera que está aqui, está dentro da universidade, porque no último período nós conquistamos cotas sociais e raciais. Está aqui porque nós conseguimos colocar o filho da classe trabalhadora dentro da universidade, quando nós conquistamos a aprovação do Reúne e que vários setores aqui foram contra. Essa geração que está aqui, que tem a oportunidade da primeira vez de ter orgulho, de ser o único filho da sua casa a ter um diploma. Esse legado de transformações que nós conquistamos no último período foi interrompido. A nossa democracia sofreu um processo de golpe, um golpe jurídico, um golpe mediático, um golpe no Congresso Nacional. Este golpe não vem aqui para dizer que defender mais direitos. Esse golpe que veio travestido de fora todos os corruptos, fora todos, ninguém nos representa. Na verdade, representava a política do retrocesso que está sendo colocada no dia a dia de hoje. E hoje aqui, como a primeira fala, eu quero resgatar o período que essa última gestão da União Nacional dos Estudantes teve. Nós começamos a gestão construindo unidade em Brasília para barrar a redução da maioridade penal. Quem aqui não se lembra a manobra que o presidente da Câmara dos Deputados fez para derrotar a União Nacional dos Estudantes? Quem não se lembra da unidade do movimento da classe trabalhadora para lutar contra as terceirizações? E nós fomos lá e amedrontamos aqueles deputados que tentavam terceirizar os direitos da classe trabalhadora. Quem não se lembra aqui, e aí eu quero chamar aqui a galera, quem são os estudantes que ocuparam as suas universidades e as suas escolas para dizer não ao PEC, para dizer a unidade que essa galera conquistou, levando bala de borracha e bomba em Brasília no dia 29. Nós vamos começar esse ano ocupando as ruas com muita unidade. Não deixaremos nossos sonhos morrerem. Não deixaremos que a direita acabe com o nosso futuro. Viva a unidade da classe trabalhadora! Viva os 80 anos da União Nacional dos Estudantes! Nós começamos o ano no pior período dessa crise. As famílias estão sendo oprimidas pela falta de recurso. A violência esmaga a população. A violência cada vez mais intimida as pessoas de continuarem as suas vidas. As pessoas estão desempregadas. São 23 milhões de brasileiros desempregados em subempregos nesse momento. As universidades cada vez mais estão em um momento de crise por não receberem os recursos dos governos federal e também estadual, ao ponto de estarem fechando as suas portas. E tudo isso porque se fez uma escolha política e econômica, uma escolha de repassar dinheiro ao capital estrangeiro, uma escolha de ter entregue bilhões de reais aos bancos em detrimento da saúde, em detrimento da educação. Superar e reinventar a crise, que é o tema desse debate, só será
possível se nós conseguirmos encontrarmos uma saída para a crise política que está instaurada nesse país. E hoje nós não temos outra alternativa que não seja tirar quem não tem interesse, quem não tem compromisso com o povo, de melhorar a vida dos brasileiros, de parar de entregar o nosso patrimônio, de investir mais no setor público. Portanto, a única solução que hoje é capaz de mudar a realidade são as eleições gerais. Nem Temer, nem Meirelles e nem Levi têm capacidade, têm compromisso para conseguir superar essa crise. E a UNE precisa ter unidade. A UNE precisa ter unidade nas ações que concretamente vão conseguir nos tirarmos da crise que assola o povo. E por isso, me parece que apoiar Rodrigo Maia não é uma boa saída. E também, companheiros, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, porque ficar comemorando que uma operação que está colocando corrupto na cadeia pode fazer com que o Marcelo Odebrecht esteja comemorando lá em Curitiba. Obrigada. Próximo, Eduardo. E eu vou ler os 3 próximos. Tamires, Giovanni, Pedro Caldas. Muito boa noite, tudo bom com vocês? Eu vou tentar ser poético para dizer para vocês que eu viajei 8.000 quilômetros de carona para chegar até aqui, com mais de 13 mil caminhoneiros, entendeu? Lá do estado do Pantanal, só para vir debater com vocês, para dizer que eu estou chateado e para dizer que eu também não tenho duzentão para pagar da inscrição e que eu tô com a caixa aqui que vocês todos podem nos ajudar para inteirar minha passagem da minha esposa e do meu bebê que está grávido. Mas vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar. Eu vou começar poeticamente, como eu falei. Vou falar uma poesia do Criolo para ver se vocês entendem, porque eu gosto de rap. Calçada pra favela ou avenida pra carro, o céu pro avião e pro morro descaso. Cientista social, Casas Bahia, tragédia. Gostar de favelado mais que Nutella. Quantos óbvios vocês querem ver? Alguns preferem morrer que ver um preto vencer. É papel alumínio, todo amassado, esquenta, nem vai com a cabeça de alho. E o cartola virá que eu vim, lindo e forte, belo como Mohamed Ali. E canta rap nunca foi pra homem fraco, saber a hora de parar é pra homem sábio. Rico quer levar uma com nós, vocês é que sabem. Eu quero ver pagar de louco lá em Abu Dhabi. Eu sou o nota 5 sem provocar laje. Nota 10 é de Nadir, DJ Prime, sabotagem. Pode colar, mas sem arrastar. E se arrastar, a favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com uma preta de lado. E pode colar, mas sem arrastar. E se arrastar, a favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato, morango só é bom com a preta de lado. O que eu quero dizer com tudo isso? Tá faltando a favela se revoltar, né? E cobrar. E cobrar, e a gente tem muito motivo pra cobrar, tá ligado? A gente tem muito motivo pra cobrar. Eu fiquei aqui durante todo esse tempo ouvindo muita fala de vocês durante horas. Então acho que seria legal vocês também ouvir o que uma pessoa que viajou 8.000 quilômetros pra chegar até aqui de carona tem pra dizer. Eu vou concluir, entendeu? Eu vou concluir da seguinte maneira. Senhoras e senhores, eu sou o último filho da minha mãe e o primeiro a entrar na Universidade Federal e estão querendo me tirar disso. Estão querendo tirar isso da gente. Porque que população é essa daqui eles estão falando e que a gente também quer, até como utopia dos nossos corações, que isso seja uma verdade. Aquela caixa pode rodar entre todos vocês aí, viu? Todo mundo vai ser legal. Mas o que a gente quer, sendo que os caras vendem um carro popular pra gente, dizendo que ele é popular? Que população é essa? E que população nós queremos ser se um carro desse custa mais de 50% de imposto e que nunca vai estar perto da mão de um preto ou de um pobre, tá ligado? Entendeu?
Você sabe qual que é a dificuldade de vir aqui e encontrar a única que a gente quer encontrar, porque é a única que eu quero, e eu estou aqui fazendo as críticas da cobrança, não por fazer, mas fazendo as críticas dizendo que sou da periferia, sou da favela mais longínqua do Mato Grosso do Sul, e que eu não tenho, e que eu vou participar do mesmo jeito, eu e a minha esposa, e dizer para vocês que eu quero um novo país. E eu me dedico a ter um novo país, senão eu não teria saído de lá com o meu bebê e com a minha esposa de carona. E que vocês, daqui para frente, respeitem a confiança, pelo amor de Deus, que nós temos. A cada ano que passa, nós temos esse respeito e essa confiança, dependendo de cada eleição, votando ainda, porque eu ainda não desisti de votar, viu? Então, gente, eu vou concluir dizendo para vocês, falta a favela cobrar. Falta a gente descer, porque na hora que a favela descer, a gente vai explodir o Senado Federal. E eu tô falando o seguinte, eu quero dizer, quem nunca aqui teve vontade de colocar uma bomba no Senado e na Câmara dos Deputados? Olha o perigo que vocês vivem como representantes públicos. Obrigado, pessoal, que puder ajudar com a volta. A gente tem vários companheiras que vieram de carona, e isso mostra a força e a vontade dos estudantes brasileiros de chegar até aqui. Então, uma salva de palmas para esse que é um exemplo de vários que vieram aqui e conseguiram chegar até a nossa Bienal. Tamires e a próxima, Camila Souza. Boa noite para todos e para todas. Continuando um pouco da história do nosso Eduardo, uma jovem mulher negra, filha de mãe solteira, da Zona Leste de São Paulo, estudou a vida inteira em escola pública. Ela, graças ao ProUni, entrou em uma das melhores faculdades de Direito do país. Ela, graças ao ProUni, foi a primeira mulher negra a presidir o Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie. Ela, graças ao ProUni, é hoje vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes e representa nessa entidade o coletivo para todos e todas e a juventude constrói no Brasil. Essa jovem menina negra sou eu. E eu começo a minha fala dizendo isso porque o golpe que a gente sofreu no ano passado, o golpe contra a presidenta Dilma, ele foi um golpe contra um projeto democrático e popular, um projeto que transformou nesses últimos 13, 14 anos a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E a elite que historicamente domina o nosso país, a elite que é hoje descendente dos senhores de escravos, não suporta o mínimo de transformação social. Nós vivemos em um país em que 2/3 da nossa história foi marcado pela escravidão, pela exploração e criminalização da população negra. Não à toa hoje, nós sofremos o genocídio dessa população. No relatório do Senado que foi divulgado no ano passado, da CPI contra a violência contra os jovens negros, a cada 21 minutos um jovem negro morre no Brasil. As mulheres negras sofrem violência e são assassinadas 3 vezes mais do que as mulheres brancas. E eu começo a minha fala falando isso porque não há democracia sem combate ao racismo no Brasil. Não há saída para a crise sem debater a questão racial no nosso país. E a Bienal de Cultura da Uni, de Cultura e Arte, ela é importante pautar essa reinvenção, porque se o momento de crise é um momento de reinventar, de reacumular forças e de reformular um projeto para continuar transformando o nosso país, não há reinvenção alguma no Brasil sem debater a questão racial, sem discutir o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o classismo. Nós precisamos construir um projeto e nos reinventar com uma perspectiva racial, feminista, LGBT e da classe trabalhadora. Espero que essa Bienal da Uni, que continua ainda mais em 3 dias, consiga aqui com os estudantes do Brasil inteiro formular e organizar um projeto que, para além de barrar os golpistas, vai continuar a transformação social no nosso país e que vai construir um Brasil, sim, com a cara da população, que é preta, que é trabalhadora, que é jovem e que é mulher. Obrigada. Valeu, Tamires. Então, Caterine, depois prepara Giovanni, Pedro Caldas, Hélida e Flávia. Então, boa
Vocês são os protagonistas daqui, desse evento. Segundo, eu queria fazer uma recordação que eu não vi ninguém fazer aqui ainda e queria saudar o movimento cultural brasileiro, que foi o primeiro movimento que impôs uma derrota ao governo golpista de Michel Temer. Quando ocupou o MEC e disse que não vai acabar com o MEC. Esse setor da cultura tem que ser muito saudado no nosso país. E dizer o que foi falado aqui pelos palestrantes, nós temos muito acordo. Eu não me apresentei, meu nome é Caterine, eu sou a primeira vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, eleita pela Tese Rebelde. Dizer que nós temos muito acordo na luta pelo Fala Temer e achamos que essa ainda é a pauta central que deve nos nortear. Conclua. Dizer que os que diziam que o Temer não era pior que a Dilma estão tendo que voltar atrás porque estão vendo o governo golpista chicoteando as costas dos trabalhadores. Para isso, nós temos que nos mirar nos exemplos de luta que foram dados pelos estudantes secundaristas, primeiramente, e depois por nós também, que ocupamos nossas universidades. E no dia 29, nós mostramos o que há muito os estudantes universitários não faziam quando fomos a Brasília e quebramos Brasília. Porque essa é a indignação do povo. Nós achamos, e aí querendo dialogar com a mesa para caminhar para concluir, que a União Nacional dos Estudantes, com toda a sua história, tem dois caminhos a seguir. Um é o caminho que nós seguimos em Brasília, que foi o caminho da porrada mesmo, porque com eles não tem como tratar. Não tem. O outro é o caminho dos pés no chão. Através desse discurso de pés no chão, nós chegamos onde nós estamos agora, porque nós tínhamos que ceder um pouquinho e privatizar o petróleo através da ANP. Nós tínhamos que ceder um pouquinho e conciliar com determinadas pessoas, abrir espaço para o agronegócio, atravancando a reforma agrária no nosso país. Quando defendemos o Código Florestal, foi com esse pé no chão que nós chegamos aqui onde a gente está. Nós achamos que nós temos que ser mais radical. E aí, dialogando também com a mesa, dizemos que apoiar o Rodrigo Maia nesse cenário é economicamente inviável para a classe trabalhadora brasileira. É economicamente, politicamente, uma traição à classe trabalhadora brasileira. Nós temos que ser consequentes com a nossa defesa antigolpista. Essa consequência que nós temos que ter não pode ser baseada no apoio a Rodrigo Maia. Então temos que manter essa independência. Para concluir, dialogando mais uma vez com a mesa, nós achamos que é necessário sim lutar dentro da sociedade atual por mudanças na vida da classe trabalhadora. Nós não somos do time de quanto pior, melhor. Não. Dentro dessa democracia que nós temos hoje, nós temos que fazer luta para melhorar a vida da classe trabalhadora. Mas nunca na história mundial um país chegou ao socialismo através da pacificação, através da conciliação.